Meus irmãos, eu gostaria que nós vamos ler 2 textos para conversarmos sobre algo que o Senhor tem colocado no meu coração há muito tempo, né? Eu acho que eu falei isso já uma vez aqui, sobre a vontade de Deus, né? Quando a gente fala sobre a vontade de Deus, quando a gente vê na internet, em livros, em conversas na mesa, tantas coisas saem, né? Olha, eu acho que a vontade de Deus é isso, eu acho que é aquilo, eu estou vivendo, eu acho importante, não, eu estou longe, eu estou perto, eu não sei o que é. Mas essa noite eu gostaria de falar sobre isso. A importância de experimentar a vontade de Deus. Amém? Porque Deus, assim como cada um de nós, temos uma vontade, o Senhor, Deus, Ele tem uma vontade. E nós chamamos essa vontade de Deus. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: você sabia que Deus tem uma vontade? A vontade de Deus é perfeita. Você crê nisso? Olha, nós vamos abrir 2 textos. Primeiro texto, se você quiser abrir ou anotar, está em Atos, capítulo 13. Versículo 22, é um texto que eu gosto muito, que no GR dos Homens nós até lemos esses dias não, faz meses já. A pastora Dilson acho que comentou esse texto, né? Faz uns 2 meses. Que diz assim, ó, Atos capítulo 13, versículo 22. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre o quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Algumas versões vão falar assim: ele fará toda a minha vontade. Em Atos, o próprio Deus, ele diz aqui que Davi, ele era um homem que não era só chamado de, como nós conhecemos, um homem segundo o coração de Deus, mas um homem que fez, que Deus tinha convicção, ó, Davi fará toda a minha vontade. Deus, né? Se existe alguém mais convicto, é o próprio Deus. Às vezes nós temos dificuldade em alguns momentos da vida de convicção, mas Deus não tem, né? Ele tinha certeza, ó, Davi fará, Lucas, toda a minha vontade, toda. E nós vamos falar um pouco sobre isso, querido, sobre a vontade de Deus, e eu gostaria que você abrisse agora em Salmos, Salmo 27, Salmo 27 é escrito por Davi em um momento conturbado da sua vida, onde ele estava com dificuldade ali, porque o rei que estava reinando no momento, o rei Saul, né, tinha dificuldade em ver Davi, tinha dificuldade em ver o que Deus estava fazendo na vida de Davi, porque a verdade é que Saul já entendia que o Senhor havia o rejeitado, e havia algo especial dentro de Saul, e esse algo especial era que Davi, ele fazia toda a vontade de Deus. Querido, Salmo 27, nós vamos ler apenas o verso 4, 27, 4, que diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Davi, ele escreve esse texto aqui, querido, em um momento de que o seu coração estava turbulento, porque ele estava ali longe de Israel, porque Saul em alguns momentos endoidava e queria matar Davi, e esse era um desses momentos em que Davi, ele escreve esse salmo. Se você puder ler na sua casa depois, Davi, ele fala o quanto Deus estava livrando ele das adversidades, dos inimigos que o rodeavam o tempo todo, pessoas querendo matar, e uma dessas pessoas era o rei de Israel. Mas Davi era um homem que estava disposto e disponível a fazer a vontade de Deus. E é interessante que quando nós falamos de vontade de Deus, eu falei: Deus, fazer a tua vontade não é fácil, porque todas as vezes que nós vamos fazer a vontade de Deus, nós temos o desejo de fazer o quê? A nossa vontade.
Todas as vezes que a vontade de Deus é colocada na mesa, olha filho, quantas vezes Deus já não falou para alguns de nós aqui, ou se não para todos, em alguns momentos específicos, filho, a minha vontade para a sua vida é essa daqui, essa, eu quero que você faça isso, porque Deus, Ele é detalhista, né? Deus, nada de Deus é oculto, né? Como é que eu sei que é a vontade de Deus? A vontade de Deus, ela é aberta, ela é palpável. A vontade de Deus, ela não tem ocultismo, ela não tem talvez não é, não, a vontade de Deus é clara, né? Em Romanos, Paulo cita que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Não é fácil fazer a vontade de Deus. Para fazer a vontade de Deus, é necessário ter disposição e disponibilidade. E Davi era um homem assim, era um homem disposto a fazer a vontade de Deus, e era um homem que estava disponível também a fazer a vontade de Deus, né? Uma vez eu escutei isso num estudo, e esse me incomodou muito, pastor, porque eu sempre coloquei disponível e disposição na mesma caixa, achando que era a mesma coisa, não é, né? E Deus me pegou uma vez uma ministração sobre missões, falando assim, olha, muitas vezes nós estamos dispostos, né? E a disposição, ela vem em momentos, às vezes. Para Deus ela deveria vir todo dia, mas às vezes nós fazemos isso um momento. Hoje eu estou com disposição de adorar a Deus, eu levanto minhas mãos, eu choro, amanhã eu não estou, nem com Deus eu falo, né? E me pegou essas duas palavras, porque eu entendi que em alguns momentos da minha vida eu estava disposto, mas não estava disponível. Por quê? Porque nem sempre estava disposto para Deus. E eu falei, Deus, eu preciso aprender a ser disposto e disponível, e não é fácil. Porque quando nós conciliamos essas duas coisas, nós começamos a fazer a vontade de Deus. Mesmo em meio a adversidades, em meio a um momento tão difícil que Davi estava passando, porque não era ali já mais uma família que estava rejeitando, não era mais ali uma briga apenas dos seus irmãos, tendo inveja dele ou não entendendo a vontade de Deus, era o rei de Israel, era o homem mais poderoso da época que não entendia que Davi estava vivendo a vontade de Deus. Porque não é porque nós estamos se esforçando em viver a vontade de Deus que todos vão entender. Às vezes, em alguns momentos, poucos vão entender, queridos, e você tem que aprender a lidar com isso, e não é fácil lidar com isso. Quantas vezes eu já falei, Senhor, eu entendo que isso aqui é a tua vontade, mas é difícil lidar com isso, é difícil. É difícil lidar com, às vezes, as pessoas não compreendendo, e às vezes nós mesmos nos esforçamos para entender, não, essa é a vontade de Deus. Deus, Ele quer isso para a minha vida nessa área aqui. Não, Deus, Ele quer que eu faça isso hoje, é a vontade de Deus. E Davi era um homem muito sensível à vontade de Deus, querido. Sabe o que é interessante? Nós vamos falar mais sobre Davi aqui hoje, mas quando se fala sobre a vontade de Deus, Jó, ele fala assim, no final de toda aquela luta, de ter perdido filhos, de ter perdido tantas coisas, bens, nome, amigos, ele perdeu tudo. E ele fala, Senhor, antes eu te conhecia somente de ouvir falar, mas agora é de contigo andar. Nós vemos um Jó que experimentou a vontade de Deus ali, e entendeu que a vontade de Deus é que ele conhecesse ele. E às vezes a vontade de Deus vai ser de nós fazermos algo, investirmos em um projeto, investirmos força em algo que ninguém vai ver, que ninguém vai acreditar. Por exemplo, Noé. Não havia ainda a chuva vindo sobre a terra. E Noé constrói o maior barco da época. Você imagina a situação? O povo falou, endoidou, nunca choveu nessa terra aqui, o homem está construindo, não é um barquinho, o homem está construindo a catedral. Fazer a vontade de Deus é ver aquilo que Deus está vendo, mas às vezes as pessoas não estão vendo, mas Deus está vendo, essa é a vontade de Deus, então eu começo a construir algo. E Noé começou a construir algo que era palpável, não no questionário, gente, o que vocês mais gostam aqui, é barco? Não, Deus, Ele queria algo ali, Ele queria uma arca. A vontade de Deus é assim, é nós olharmos e entendermos, ó, Deus quer isso, olhar com os olhos de Deus. E às vezes a gente cai na besteira de sair comentando com tudo, não, você é louco, isso aí nunca que é de Deus. E Noé entendeu que aquela ali era a vontade de Deus, Deus falou claramente como é que Ele queria, porque Deus, Ele é detalhista na sua vontade. Nós vemos o próprio Jesus que experimentou a vontade de Deus. Na cruz, queridos, Jesus, Ele fala assim, Pai,
se possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo que seja feita a tua vontade. O que acontece? O Senhor, Ele permite, o próprio Pai, o próprio Deus permite que Jesus, o seu Filho, experimentasse a sua vontade. Jesus, Ele fala: Senhor, se for possível, livre de mim, aparte de mim, afaste de mim esse cálice, porém faça a tua vontade. E o próprio Deus, o próprio Pai, deixa Jesus experimentar a sua vontade. Muitas vezes nós passamos por isso, em momentos em que nós falamos: Senhor, se possível afasta isso, se possível, Senhor, para essa luta, se possível para essa dor, se possível para isso, se possível apaga isso que eu passei. Mas Deus, em muitos momentos, Ele nos permite experimentar a sua vontade. E não é fácil, querido. Mas Jesus, o próprio Filho de Deus, o próprio Deus, experimentou a vontade do seu Pai. Por isso que eu gosto muito nessa ordem que Paulo fala em Romanos. Ela é boa, não, eu creio, a vontade de Deus é boa. E daí nós começamos a caminhar: Deus, a tua vontade, não foi fácil naquele dia fazer a tua vontade, mas a tua vontade é tão perfeita. E por último, o apóstolo Paulo, ele fala que é agradável. Ele não começa falando: a vontade de Deus é agradável. Não, nós reconhecemos que o Senhor é bom. E nesse meio do caminho nós começamos a dizer: Deus, como a tua vontade é perfeita. E no final de muitos processos nós falamos: Senhor, como foi agradável viver a tua vontade. Queridos, é interessante isso. Se você quiser anotar esse texto, nós não vamos abrir, que é Romanos 12. Vamos ler, é um versículo só. Romanos 12, capítulo 12, versículo 1. Nós já vamos voltar para Romanos capítulo 12, versículo 1. Nós já vamos voltar para esse versículo de Salmos aqui, mas esse texto é importante. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável de Deus. É o 2, perdão. Falei errado. Não vos conformeis com esse século, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente. Olha só a parte B. Para que sejais capazes de experimentar qual seja a agradável, perfeita vontade de Deus. Coloca esse daí, está na NVI? Coloca na NVI para nós vermos como é que está. Eu gosto desse texto, acho que ele fica bacana na NVI. Não se amolde, olha só, ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha só, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Algumas versões falam para que vocês sejam capazes. Eu gosto muito dessa palavra capazes, né? Porque para vivermos, eu falei: Senhor, para vivermos a vontade de Deus, eu fiquei pensando, e o Espírito Santo ministrou meu coração, isso pela manhã. Não é só você, não, eu quero viver. Não, você tem que ser capaz. E para você ser capaz, existe um processo. Existe um processo, e o Espírito Santo falou muito forte isso no meu coração. Olha, não é simplesmente falar assim: não, eu estou vivendo a vontade de Deus, eu vou viver a vontade de Deus, eu já vivi a vontade de Deus. Não, você tem que ser capaz de viver a vontade de Deus, e para isso existe uma capacitação, existe um processo. Em Romanos, Paulo fala assim: vocês não podem se amoldar ao padrão deste mundo, tem que ser transformado pela renovação da vossa mente, aí vocês vão ser capazes de experimentar a vontade de Deus. Paulo fala assim que esse capazes, ele passa por uma mudança de padrão, ele passa por uma renovação de mente, aí nós somos capazes de experimentar. E o Espírito Santo falou muito isso no meu coração: olha, você precisa começar a viver um tempo de capacitação, você precisa se capacitar para experimentar a vontade do Pai. Você precisa se esforçar em transformar a sua mente, em não se amoldar a esses padrões, para que você seja capaz de experimentar. Queridos, volta naquele texto de Salmos 27:4. Davi, ele foi um homem que o Senhor, ele falou assim: olha, Davi fará toda a minha vontade. Ele foi um homem que foi capaz de experimentar a vontade de Deus. Eu quero te dizer uma coisa: eu e você somos capazes de experimentar a vontade de Deus. Eu e você fomos chamados a ser capacitados, a nos esforçar, a caminhar para experimentar a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e agradável.
E Davi, ele escreve esses salmos, Salmo 27:4, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no teu santo templo. Um homem que experimentou a vontade de Deus, ele deixa bem claro ali tudo o que ele mais queria. E eu gostaria de falar bem brevemente sobre esse texto, porque quando nós começamos a experimentar a vontade de Deus, algumas coisas começam a acontecer em nossas vidas, e essas coisas elas testificam que nós estamos experimentando isso, a vontade de Deus. Como eu sei que eu estou experimentando a vontade de Deus? Deus confirma, olha, Davi fez toda a minha vontade, então isso nós já sabemos. Mas como eu sei que eu estou experimentando a vontade de Deus? Como eu sei que eu estou fazendo a vontade de Deus nesses dias, em cada área da minha vida? Eu pensei sobre isso, falei, Senhor, como eu sei? E Davi, ele, nesse versículo, que é um versículo que eu amo muito, no 4, ele fala assim, uma coisa peço ao Senhor. A primeira coisa que eu acho importante aqui, queridos, é a prioridade, diga assim, a prioridade. É interessante que ele fala, uma coisa eu peço ao Senhor e eu buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. É interessante que Davi, em um momento tão difícil na sua vida, ele poderia, Senhor, anota aí, Senhor, eu quero de novo paz, eu quero que Saul, morra, misericórdia de coração é essa, eu quero que Saul morra, eu quero ir para ser rei logo, me dê muitos filhos, me dê saúde, me livre dos meus inimigos. Davi poderia pedir muitas coisas, mas Davi, ele era um homem focado. Um homem e uma mulher que experimenta a vontade de Deus tem prioridades. E Davi, em meio a tantas coisas, eu falei, Senhor, e eu ia entender, eu acho que o Senhor também ia entender, se Davi pedisse muitas coisas nesse momento da vida dele. Assim como Deus nos entende quando nós fazemos algumas orações assim, que está desalinhado com a vontade dele, mas tá bom, filho, desabafa, tá bom, filha, desabafa. E Davi poderia fazer muitas orações ali, querido. Meu irmão, minha irmã, mas Davi, ele fala, Senhor, eu só quero uma coisa só uma. O maior desejo de Davi era estar na presença do Senhor, querido. O maior desejo de Davi ele sentia falta de estar no templo adorando ao Senhor, ele sentia falta de estar ali adorando ao Senhor na tenda do Senhor. Ele falou, Senhor, eu só quero uma coisa. Davi era um homem de prioridades, querido. Um homem e uma mulher que está experimentando a vontade de Deus é um homem e uma mulher de prioridades. Querido, quantas vezes eu tive que fazer orações pedindo perdão a Deus, porque minhas prioridades não eram as mesmas de Deus. Quantas vezes eu tive que pedir perdão a Deus, eu falei, Senhor, me perdoa, porque eu sei, eu tenho certeza, meu coração não ficou em paz hoje a prioridade era essa e eu fiz outra coisa. A prioridade hoje era abrir mão do meu conforto para ir lá fazer uma oração por tal pessoa, eu não fiz, Senhor, me perdoe, minha prioridade não estava alinhada com a tua nesse dia, porque o Espírito Santo nos incomoda, querido, nós sabemos qual é a vontade de Deus. E homens e mulheres que experimentam a vontade de Deus são homens e mulheres que têm suas prioridades alinhadas com as de Deus. Esse é o primeiro ponto. Davi, ele estava muito alinhado com Deus, querido. Porque para fazer uma oração dessa a Deus, foi uma oração isso, Senhor, uma coisa eu peço ao Senhor e eu buscarei, que eu possa habitar na sua casa todos os dias. Para fazer uma oração tão centralizada em Deus, porque muitas vezes, se a gente não cuidar, nossas orações estão centralizadas nos nossos desejos, no nosso eu. Uma vez eu escutei isso, foi num culto de missões também. Deus sempre me pega quando tem culto de missões, assim, nos lugares, parece que, não sei, comigo é o culto de missões. Eu até preparo para apanhar, Danilo, que a gente fala, no bambu lá, volta mancando. Eu volto mancando dos cultos de missões, geralmente. E Deus, Ele falou muito forte ao meu coração nesse sentido. Olha, é um tempo de alinhamento, de alinhar as prioridades. Porque se o nosso coração ele não alinha as prioridades com as prioridades de Deus, nós começamos a fazer oração que Deus não quer que nós fazemos. E Deus não vai responder aquilo que Ele não tem para a nossa vida, que é a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, não a nossa. Quantas vezes, querida, eu não sei você, mas eu já me frustrei por orações que eu fiz e Deus não respondeu. E quando nós começamos a entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, Senhor, obrigado, porque o Senhor não respondeu aquela oração.
porque não tinha nada a ver com a tua vontade, não tinha nada a ver com o que o Senhor tinha para mim. Davi, ele falou: Senhor, eu tenho uma prioridade aqui, né? Eu não sei se alguém ouvia Davi enquanto ele preparava o que ele preparava para o Senhor, as canções, os salmos, mas se alguém tivesse ali escutando, ouvindo, ele ia falar: Davi, você está louco? Uma coisa você vai pedir para o Senhor, você tem que pedir muitas outras coisas, você tem que pedir dinheiro, você tem que pedir paz, você tem que pedir, afasta Saul lá, e tantas coisas. Mas a prioridade de Davi estava alinhada com as de Deus. Sabe por que as prioridades de Davi estavam alinhadas com as de Deus? Porque o coração de Davi estava alinhado com o coração de Deus. E todas as vezes que o nosso coração está afastado do coração de Deus, as nossas prioridades não são as prioridades de Deus. Davi, ele não estava se importando com a sua condição física, porque o que importava para ele era estar na presença de Deus, estar na casa de Deus todos os dias. Senhor, uma coisa eu peço para o Senhor, só uma. Que alinhamento, querido, com o coração de Deus. Quantas vezes nós estamos desalinhados com a vontade de Deus, e daí quando nós desalinhamos com a vontade de Deus, as nossas prioridades também se bagunçam. E se você não fez isso, faça, porque eu também já fiz isso. Senhor, me perdoa, porque eu orei aquilo ali, foi ao Senhor, foi tudo certo, mas não era nenhuma oração, não tinha nada a ver com o que o Senhor queria. E às vezes são coisas boas, querido, coisas que às vezes Deus até tem planos de nos dar, de nos presentear, mas quando nós estamos desalinhados com as vontades, com os propósitos de Deus, o Senhor, Ele nos poupa, porque Ele nos ama, Ele sabe o resultado lá na frente. É assim que é a vontade de Deus. Por isso que não é fácil, mas é necessário, querido. Um homem e uma mulher que experimenta a vontade de Deus tem as prioridades alinhadas com as prioridades de Deus. Isso é uma coisa que me pega muito, querido, em que eu falo muito, porque o Senhor, Ele me incomoda muito, e é uma luta diária do Diego, todos os dias, onde eu levanto, né? Porque Satanás, ele já foi vencido na cruz do Calvário, amém? Foi vencido. O pecado, ele foi derrotado pelo próprio Cristo. Temos a tendência a pecar todos os dias, mas ele já foi vencido também em nome de Jesus. O nosso eu, as nossas vontades, nós temos que decidir colocar lá na cruz, lá, ó, crucifica o meu eu, crucifica a minha vontade para que Cristo viva em mim. O apóstolo Paulo falou isso. Agora não sou mais eu quem vivo. Imagina que alegria, que libertador falar isso, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo não estava falando apenas da pessoa de Cristo, estava falando da vontade de Cristo habitando dentro dele. A vontade de Cristo precisa do Senhor, de Deus, ela precisa reinar dentro de nós, querido. Porque daí as nossas prioridades começam a se alinhar. Essa é uma das marcas de um homem, querido. Foi as marcas de um homem e de uma mulher que tem experimentado a vontade de Deus. Davi tinha prioridade alinhada. Poderia dar vários outros exemplos de prioridade na Bíblia aqui, que Davi, ele priorizou algumas coisas que as pessoas acharam loucura. Mas nós precisamos entender, querido, nesses dias, que as nossas prioridades precisam estar alinhadas com as de Deus. Porque Deus tem pressa de fazer algumas coisas. Eu sempre gosto de falar isso, o maior interessado em fazer algo é Deus. Nós queremos experimentar a sua vontade, mas Deus, Ele está muito interessado em que nós venhamos desejar experimentar a sua vontade. E é interessante que Davi, nós pegamos muitas coisas na Bíblia que Davi, ele tem uma prioridade alinhada. Por exemplo, quando ele tem a missão de cuidar das ovelhas do seu pai, né? A prioridade de Davi realmente era cuidar daquelas ovelhas. A tal ponto que quando ele vai para a guerra com o gigante, e Saul fala assim, você precisa de uma armadura, você precisa disso, e Davi fala, olha, eu tenho experiência na guerra, Saul, eu já defendi, já matei um urso, um leão, e tudo isso para defender as ovelhas do meu pai. Davi, ele tinha prioridade ali. A prioridade de Davi era a missão que seu pai deu. Talvez ele poderia falar, quer saber de uma coisa, né? Eu nem sou convidado para mesa nenhuma, para nada, deixa que morra umas ovelhas aí, deixa o urso comer umas 2, o leão comer umas 3, mas não, prioridade alinhada, querido, isso é entender o que Deus está fazendo.
Davi, no Salmo 51, Davi ele relata o seu coração ali contrito, arrependido pelo pecado, pelas consequências do pecado. Só que você não vê Davi pedindo um trono, porque Davi ele priorizava a presença de Deus. Davi ele fala: Senhor, Salmo 51, 11, Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Olha só, em meio a um reino, em meio a tantas coisas materiais, em meio a um nome, a uma fama, Davi fala: não, Senhor, só a sua presença, prioridade. Vamos continuar aqui, querido. Então, o primeiro ponto de um homem, de uma mulher que está experimentando a vontade de Deus é ter a prioridade alinhada com a de Deus. O segundo ponto é a responsabilidade. Diga assim: a responsabilidade alinhado com o coração de Deus também. Amém? Uma coisa peço ao Senhor. Eu esqueci de anotar a versão, mas tem umas versões que até falam o eu, mas a maioria delas não fala. Se eu não me engano é da King James, mas eu não me lembro. Peço ao Senhor. Mas Davi ele deixa bem claro ali que a responsabilidade dele por aquele momento, mesmo que ali, olha, é Saul te perseguindo, talvez Davi poderia dar uma de coitado ali, falando: não, vamos gente, vamos orar, vamos fazer isso. Davi ele chama a responsabilidade por aquele momento. Davi, ele entendia que estava sendo perseguido sem motivos, porque ele não tinha feito nada contra Saul, contra as pessoas que estavam perseguindo, mas ele fala: Senhor, uma coisa peço ao Senhor. Era Davi que estava pedindo. Ele poderia fazer como muitos reis na Bíblia fizeram, rainhas como Esther, proclamou um jejum e não tinha nada de errado em fazer isso. Mas aquele momento ali, Davi ele entendia que era a hora dele chamar a responsabilidade para aquele momento ali. Né? E nós temos que entender os momentos de Deus, né? Às vezes tem coisas que Deus está compartilhando com você nessa hora, e é para você mesmo assumir. Agora tem coisas que Deus está compartilhando: olha, essa responsabilidade que eu tenho para a igreja, para vocês fazer. E nós temos que ter esse discernimento, senão nós se frustramos, né? Isso acontece muito quando nós somos novos convertidos. Isso acontecia comigo, né? Deus revelava algo e falava assim: ó, essa é a minha vontade para essa semana, para a sua vida, Diego, e eu queria que fosse a vontade de Deus para todos, e eu me frustrava, porque eu falei: quer saber de uma coisa? Não vou fazer também. Deus deve se enganado, né? Porque não entendia que aquilo ali era uma responsabilidade que Deus tinha para mim. E Davi, ele fala: Senhor, uma coisa eu peço ao Senhor, uma coisa peço ao Senhor. Era Davi que estava pedindo: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Interessante isso, querido, que Davi, ele entendeu o momento. Diga assim: eu preciso entender o momento. Nós vemos que Davi, ele fez toda a vontade de Deus. Tem um texto que me pegou muito aqui, falando sobre Davi, que é Samuel. Agora, deixa eu ver se eu anotei certo aqui. 1 Samuel 5:11. Vê se é esse texto, por favor. Fazer a caligrafia, irmãos. Não, fazer digitalizado, pastor, seu irmão, é melhor. Deixa eu ver se é esse texto aí. É o texto em que Saul morre. Deixa eu ver se é esse. Não. Se o pastor lembrar, pode falar, pastor. Que Saul morre e Davi, ele chora pela morte de Saul. 25. 2 Samuel, capítulo 1. Olha, o pastor tem uma memória boa, vai para segundo. 2 Samuel, capítulo 1. Eu anotei, queridos, li, conferi, mas só que aqui depois eu não... Isso. Se alguém achar, pode falar. Senão nós vamos só falar sobre esse texto, mas eu gostaria de ler. Esse texto que nós vamos falar, o rei Saul, ele havia morrido. Olha, 2 Samuel é esse mesmo. Capítulo 1, versículo 1. Se quiser anotar aí. Mas quando ele, vê se acha o texto, quando ele já está chorando a morte de Saul, acho que é o 2, passa o 2.
Pera aí, irmãos, nós vamos se achar aqui. 19, pastor? Obrigado. Vai para o 19, então. A sua glória, Israel, foi morta sobre os montes, como caíram os valentes. Isso. Vai para o 20. Vamos ver se é o 20 ali. Não. Vai para o 21. Senão não tem problema. Depois eu taco nem que for no grupo da igreja, prometo. Não tem problema. Mas eu gostaria, depois eu prometo que eu taco no grupo. 12? Então. Isso, esse mesmo, pastor. Perfeito, pastor, obrigado. Então é a primeira, né? 2 Samuel 1:12, querido, para vocês que estão anotando, se achamos. Obrigado, pastor. Traduzindo, isso aqui não era não, 2 Samuel 1:12. Mas enfim, queridos, esse texto é muito interessante, porque a Bíblia fala assim: prantearam, choraram e jejuaram até a tarde, por Saul, por Jonas, seu filho, pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Volta o 11 agora. Então Davi rasgou, olha só, antes de todos prantear, Davi rasgou suas próprias roupas, e todos os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. Todos começaram a prantear ali, porque havia um momento ali que o rei havia morrido, né? E Davi, ele rasga suas roupas, ali rasga suas vestes, e ele chora e pranteia, e todos começam a chorar e prantear com ele, né? Davi, ele poderia muito bem falar, porque ele era uma referência para aquela geração, ele era uma referência para aqueles homens. Ele poderia falar: é tempo de prantear por Saul, pelo povo, por Israel, mas não, ele entendia que era algo que ele precisava fazer, querido. E foi algo que o Senhor me pegou nesse texto. Por que Davi foi um homem que experimentou a vontade de Deus? Porque ele entendia que em alguns momentos da vida dele tinha algumas coisas que ele precisava fazer, Davi, ele entendeu que tinha alguns momentos da vida dele que ele precisava fazer algumas coisas que eram necessárias. E aqui, ele chora por um homem que tinha se afastado da presença de Deus. Você já chorou por alguém que tinha se afastado da presença de Deus? Por alguém que foi levantado por Deus, que era para estar ali, mas se afastou da presença de Deus. Depois no 12 fala: choraram, jejuaram a tarde toda por Saul e por Jonatas. Jonatas era amigo de Davi. Você já chamou a responsabilidade para chorar, para jejuar por um amigo? Talvez você fale assim: eu tenho que falar de Jesus para os meus amigos. Imagine, quem já teve essa notícia. Eu já tive uma notícia assim triste. De repente alguém chegar, parece que Deus estava falando, né? Um culto antes, falando sobre a volta de Jesus. E se Jesus voltasse para você amanhã? E se Jesus voltasse agora? E de repente, uma semana depois, morre um amigo que estava ali ouvindo aquela palavra. Imagine, você já chorou por um amigo? Você já jejuou para que um amigo fosse salvo? Porque aqui não se falava sobre salvação, aqui era só prantear e chorar a Deus, mesmo para Deus tirasse aquela tristeza do coração de alguém que tinha perdido um amigo. Chamar a responsabilidade é isso, é estar disposto a pagar um preço, a jejuar, a amar, a orar pelos aqueles que se afastaram de Deus. E talvez, não merece. Sim, querido, ninguém de nós merece, nós não merecemos a glória de Deus, nós não merecemos experimentar a vontade de Deus, ninguém merece. Davi, ele entendia isso, querido. Não é que Saul merecia algo, porque Saul estava por baixo ali, estava, né, nas enquetes ali, ele não estava mais querido, mas não estava. Olha lá, por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor. Você já chorou, já jejuou, já pranteou pelo povo do Senhor? Porque quando nós experimentamos a vontade de Deus, nós nos tornamos homens e mulheres que chamam a responsabilidade pelo povo. O povo é responsabilidade do pastor Léo, da pastora Rosângela, eles que se virem. É responsabilidade dos outros pastores, eu só quero ir na igreja,
talvez fazer parte de um ministério, ou talvez não, só eu vim nos cultos, ninguém vai me incomodar. Você já chorou pelo povo de Deus? Esse povo que Deus ama. Você já jejuou por algo que não fosse as suas próprias coisas? Que não fosse as suas próprias vontades? Você já chorou por alguém, por uma causa que não fosse a sua causa? Porque essa não era a causa de Davi, querido, mas Deus entendia, Davi entendia que era o que Deus queria para o momento. Davi, ele poderia se levantar ali e falar assim: agora chegou o meu momento, agora chegou a minha hora, como muitas pessoas fazem, e não vivem a vontade de Deus. Na hora que era para viver a vontade de Deus, né? O maior inimigo, que não é Satanás, nem o pecado, que é a língua, te derruba. O que sai dos nossos lábios pode nos impedir de viver a vontade de Deus. Davi, ele poderia abrir a boca ali para falar algumas palavras, e essas palavras iam impedir que ele vivesse a vontade de Deus. Sabe o que ele faz? Chora, jejua, se derrama, geme por um povo que um pouco depois ali estava pressionando Saul para fazer algo, para fazer, você precisa fazer um sacrifício ao Senhor aí, senão nós vamos embora, tudo. Um povo que também não estava interessado em viver a vontade de Deus, não estava. Mas Deus amava esse povo, Deus escolheu esse povo. Saiba, querido, que Deus, Ele ama, né? Esses dias o pastor falou que ninguém ora mais pelo atual presidente, né? Do que eu, ninguém ora mais, o pastor falou, né? Você já orou? Mas não. Ore, querido. A palavra do Senhor, o pastor Léo, acho que se eu não me engano, é o pastor Adilson que falou esse texto esses dias, que é desejo do Senhor que todos sejam salvos. E a Bíblia também fala que eles choraram, jejuaram a tarde toda pela casa de Israel, que tinham caído à espada. É tempo, querido, de nós chamarmos a responsabilidade. Quando nós experimentamos a vontade de Deus, nós entendemos que tem algumas coisas que Deus só não fez na nossa casa, porque nós não assumimos a responsabilidade. Tem algumas coisas que Deus só não fez no Brasil ainda, porque a igreja ainda não assumiu a sua responsabilidade. E eu tenho refletido muito sobre isso. Eu falo: Senhor, me ajuda, Senhor. Me ajude a assumir as responsabilidades que o Senhor tem para mim nesses dias. Me ajude, Senhor, a não virar as costas para a Tua vontade, Senhor. Porque Saul, querido, foi rejeitado pelo Senhor. Não foi porque ele não sabia guerrear, não foi porque ele não sabia falar bem, não foi porque ele estava enfermo, foi porque ele não se importava com a vontade de Deus. Davi foi um homem que fez toda a vontade de Deus. Às vezes as pessoas falam assim: não, se eu morresse hoje eu sei o que falariam de mim. Mas você sabe o que Deus falaria de mim e de você? O que Deus falaria? Ali, esse fazia toda a minha vontade. Imagina ouvir isso de Deus. Fez toda a minha vontade. Poderia ter vivido seus sonhos naquela terra, podia ter vivido seus projetos, podia ter feito tantos planos e que eu não estava, mas decidiu. O meu filho e a minha filha decidiu fazer a minha vontade. Que alegria tê-los aqui. Era essa, querido, a sensação, era isso que o Senhor, Ele falava de Davi. Olha, Davi, ele vai fazer toda a minha vontade. Era um homem que chamava a responsabilidade, fazia e amava fazer coisas que não fazia sentido, querido, não fazia sentido. Perdoar aquele que o perseguiu não fazia sentido. Ia pegar mal, ficar chorando por Jonatas, porque a família dele não estava bem vista. Ia pegar mal, ficar chorando por um povo que uma hora estava adorando um Deus, outra hora estava adorando outro, mas Deus queria isso. Não se trata do que nós queremos esses dias, se trata do que Deus quer, e Deus tem pressa. E às vezes nós entendemos a vontade de Deus no nosso trabalho, no nosso casamento, na igreja, e olhamos: não faz sentido isso, querido, mas pergunta para Deus, que às vezes não vai fazer sentido, mas é o que Deus quer. E o que Deus quer é perfeito, é bom, e lá no final vai ser agradável. Querido, que homem de Deus foi esse? Ele não fez a vontade parcial de Deus.
Às vezes nós falamos que queremos tudo de Deus, mas se entregamos parcialmente a Ele. Eu não sei qual que é a sua maior dificuldade quando se fala de vontade. Se é na vida emocional, você faz as suas vontades ou a vontade de Deus na sua vida emocional? Se é na vida financeira, talvez você não tenha dificuldade no emocional, você faz os seus devocionais, ora, jejua, mas a vida financeira fala, não, eu não vou ser fiel a Deus. Queridos, Deus tem nos chamado para fazer toda a sua vontade nesses dias. E eu não estou dizendo de algo que é fácil, eu estou dizendo de algo que eu, Diego, luto diariamente, Senhor. Que eu venha me entristecer, Espírito Santo, quando eu não fizer a tua vontade naquele dia. Sabe? Eu tenho orado para isso, Espírito Santo, que eu venha sentir o que o teu coração sente, a tristeza por não ter feito a tua vontade daquele dia. E quando eu fizer, que eu venha sentir a alegria de fazer a tua vontade. A alegria. E o último ponto, querido, que eu gostaria de destacar, aliás, uma coisa eu peço ao Senhor, o penúltimo ponto, nós já estamos encerrando, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias. Terceiro ponto que eu gostaria de destacar, quando eu experimento a vontade de Deus, eu tenho intensidade, diga assim, intensidade. Intensidade, querido. Nós já falamos que quando nós experimentamos a vontade de Deus, nós temos prioridade, nós assumimos a prioridade alinhada com as prioridades de Deus. Quando eu experimento a vontade de Deus, eu assumo a responsabilidade. E o terceiro ponto é que eu me torno alguém intenso, né? A Vitória está agora lendo bastante essa questão de temperamento, né? Ela falou, sanguíneo com quem, amor, que eu sou? Já esqueci já. Só lembro do sanguíneo, só que o sanguíneo é o que me marca. Com que? Não lembro. Sanguíneo não lembro. Mas o que marca bastante é o sanguíneo, né? Que esses dias o pastor até tirou sarro de mim. Vou fazer tal coisa aqui, te lembrar, porque senão o sanguíneo que está dentro de você vai dar ruim, vai dar ruim. E vai dar ruim mesmo. Dá ruim. Temos que ser intenso. E a Vitória estava lendo uma das marcas do sanguíneo ali, é que ele é muito intenso no começo. Muito intenso. E depois, se ele não cuidar pela caminhada, ele vai diminuindo. Eu falei, misericórdia, Deus. Que o fruto do Espírito venha a sair maior do que o sanguíneo que tenta habitar dentro de mim. Né? Então, é impulsionado, impulsiona, mas que em nome de Jesus... Eu falei para a Vitória, amor, em nome de Jesus, que a constância de Deus venha tomar conta do meu coração. Né? Não é sanguíneo, não, em nome de Jesus, eu sou intenso no Senhor, constante no Senhor, né? Em nome de Jesus, eu falei para o amor do céu, né? Me lembra todas as vezes, fala sanguíneo, já vou lembrar já. Temos que ser intensos, querido, né? Foi falado sobre isso, né? O pastor Yohanan falou sobre isso esses dias, quinta-feira passada, no final do culto. Melhor é o fim das coisas do que o começo. Fala de alguém que foi intenso. Talvez não começou com aquela velocidade, talvez não começou com aquilo, mas está tudo bem. Não é de como nós começamos, é como nós vamos terminar. E para isso é necessária intensidade. Intensidade. Hoje eu te adoro, Senhor. Está tudo bem. Amanhã está tudo mal, Senhor, eu te adoro. Hoje eu não sinto vontade de te adorar, mas eu te adoro. Amanhã eu sinto vontade, Senhor, e eu te adoro. Eu te adoro. Davi era um homem que falava assim, Senhor, uma coisa eu peço ao Senhor, eu vou buscar que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Que intensidade que Davi tinha na presença de Deus, querido. Que intensidade. Olha só, se você quiser anotar aí, 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 21. Em nome de Jesus, esse está anotado certo, hein? E foi lido, relido. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 21, no dia seguinte trouxeram sacrifício ao Senhor e ofereceram holocausto de 1000 bezerros, 1000 carneiros, 1000 cordeiros com suas libações, sacrifícios em abundâncias por toda Israel. Davi, ele estava num momento aqui em que estavam falando sobre a arca do Senhor, sobre a presença. A arca do Senhor representava a presença do Senhor, e Davi, ele faz 1000 sacrifícios de carneiro,
volta lá de novo, de bezerros, 1000 de carneiros e 1000 cordeiros, né? Era um homem intenso, ele queria agradar a Deus, né? Deus não precisava de nada disso, mas Davi queria fazer para Deus. Eu acho muito legal de Davi, em que muitas das coisas que ele faz que agrada a Deus, Deus não tinha nem pedido, né? Foi falado sobre amor aqui, mas é um amor surreal, é um amor que vai além da obediência. Obediência é Deus falar assim, ó, faça isso e eu faço. Quem obedece também ama, mas fazer sem o próprio Pai, sem o próprio Deus, não tem nem pedido, porque eu sei que vai agradar, isso é ser intenso. Fazer porque, não foi proclamado um jejum, não, mas eu preciso jejuar hoje, eu preciso matar minha vontade, porque o jejum ele serve para isso. Nós amortizamos nossa vontade, a vontade de Deus cresce, nós ouvimos a voz de Deus. Quero profetizar, querido, sobre a sua vida, sobre a sua casa, uma intensidade do Senhor tomando conta do teu coração. Eu tenho orado por isso pela minha vida, falei, Senhor, eu não quero ser veloz, Senhor, não, eu quero só ser intenso na tua presença, Senhor. Eu sei que o Senhor conhece os meus dias bons, o Senhor conhece os meus dias maus, mas eu quero ser intenso na tua presença, Senhor. Querido, quando nós oramos com o coração sincero, Deus nos ouve e responde, amém? Que a intensidade do Senhor venha tomar conta do teu coração nesses dias. Davi, ele era intenso, ele queria, Senhor, habitar na casa do Senhor todos os dias da sua vida, e Davi foi um homem que adorou o Senhor até o último dia da sua vida. Você vê nos últimos dias de Davi ali, ele ainda fazendo sacrifícios, adorando a Deus, cultuando a Deus, enquanto ele aguentou, enquanto teve saúde, ele estava ali, e até no final, quando proclamou Salomão, né? Quinta-feira passada, foi pregado, quem estava aqui quinta-feira passada? Foi pregado sobre um rei, lembre? O rei, quem lembra aí? Ezequias, né? Põe a tua casa em ordem. E um versículo que a minha mãe leu, que me pegou bastante, foi quando Deus ele fala a consequência para Ezequias, da maneira como ele tinha levado a sua vida, ele não colocou a casa em ordem, não colocou, e Deus fala assim, ó, a tua geração, os teus filhos vão passar por isso, isso e isso, depois que você morrer, vai acontecer isso, isso e isso, e Deus derrama ali em Ezequias todas as desgraças que viriam sobre Israel, sobre o reino, sobre a sua casa, e ele fala assim, boa é essa palavra, depois que eu morrer, né, Senhor? Ele não estava nem aí com o que ia acontecer depois. Você já conheceu aquele tipo de cristão que não está nem aí o que vai acontecer depois? Você é esse tipo de cristão? Você já foi esse tipo de cristão? Eu não estou nem aí o que vai acontecer depois, o que importa é a minha bênção, o que importa é que eu já recebi de Deus, o que importa é que eu já ouvi falar sobre Jesus, estou nem aí. Só que Davi, ele termina a vida dele, em que os filhos dele estão brigando lá pelo reino, tudo, né, por consequências de algumas escolhas que Davi fez, depois ele se arrepende, mas no final ele unge Salomão a rei, porque ele entendia que era Salomão que o Senhor tinha para o reinado. Ele poderia também falar, quer saber de uma coisa? Vocês que se mate aí depois. Mas era importante fazer a vontade de Deus. Eu me peguei nesse texto por causa do texto de semana passada. Falei, Deus, que legal. Davi já estava ali bem de idade. Ele poderia falar assim, gente, vocês se viram aí depois, né? Luta aí uma batalha na espada, quem for melhor, que seja o rei, né? Não, Salomão vai ser ungido rei. Pode chamar ele aqui, ungir ele. É o que Deus quer. Davi, ele não fala isso, querido, mas eu entendo um senso de responsabilidade ali. Eu entendo uma intensidade de fazer a vontade de Deus. Eu entendo um homem tão intenso, que a mesma vontade e intensidade que ele tinha no passo, quando ele tocava a sua harpa, quando ele matou o urso, o leão, era a mesma intensidade em ungir o rei nos 47 do segundo tempo ali. Era o mesmo desejo de fazer a vontade de Deus. O mesmo desejo que ele tinha na caminhada cristã, na caminhada com Deus, ele tinha no final de agradar e fazer a vontade de Deus. Isso é intensidade. Isso é intensidade. E o último ponto, querido, se coloque de pé. Nós vamos encerrar. O último ponto de alguém que está experimentando a vontade de Deus, diga assim, é viver o propósito de Deus. Olha só, Salmo 27, 4, de novo, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Ele fala que ele tinha um desejo, eu quero estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida.
Só que daí vem o porquê que ele está pedindo isso para Deus. Daí ele fala assim, ó, sabe por que, Deus, que eu quero estar na tua casa, todos os dias da minha vida? Para contemplar a tua beleza, Deus, para meditar no seu templo, Deus. Deus, eu quero estar na tua casa, não é porque eu preciso de algo do Senhor, é porque eu quero contemplar a tua beleza. Deus, eu quero estar na tua casa, não é porque há uma necessidade no meu coração, é porque eu quero contemplar a tua beleza. Deus, eu quero estar na tua casa, na tua presença, não é porque eu me sinto devedor, porque eu aprendi que o Senhor me salvou, não, porque eu quero contemplar a tua beleza, Deus. Sabe que Davi era, querido, era um homem de propósito, era um homem que tudo que ele fazia tinha um propósito. Eu vou lá ouvir o que estão falando no meio da guerra, que tem um gigante gritando, mas o propósito maior é defender o nome de Deus. Eu vou ungir um rei nos 47 segundo tempo, o propósito maior é fazer a vontade de Deus, não era o filho que eu achava mais bonitinho, era o que Deus queria. Eu quero estar na casa do Senhor todos os dias, porque eu tenho um propósito, eu preciso contemplar a beleza do meu Deus. Que em nome de Jesus, querido, que eu e você não venhamos mais desperdiçar o nosso tempo nessa terra. Se algum dia você desperdiçou, que em nome de Jesus, que o tempo de desperdício cesse na minha e na sua vida, e que nós venhamos aproveitar cada segundo das nossas vidas. Sabe para quê? Para viver os propósitos de Deus, porque um homem e uma mulher que experimenta a vontade de Deus, vive os propósitos de Deus. Quando Pilatos ele fala para Jesus, você é o rei dos judeus? Ele fala, você é o rei? Ele fala assim, olha, eu sou o Senhor e de fato foi para isso que eu nasci. Eu acho legal essa resposta que o Senhor, ele dá para Pilatos, que Jesus dá. Foi para isso que eu nasci. Eu tenho um propósito, ele estava falando para Pilatos. Eu imagino que as noites de Pilatos, depois disso, ele lavou suas mãos, olha, não é responsabilidade de mim, mas não foram mais as mesmas. Porque ele havia condenado ali um homem que tinha um propósito, e era um propósito de Deus. Quando nossos propósitos são os propósitos de Deus, Deus luta as nossas batalhas. Davi era um homem que não ligava para o seu próprio nome, mas a Bíblia fala que, sabe como é que os soldados cantavam? Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Ele não se importava, então ele era honrado por Deus. Quando nós deixamos de se importar com a nossa vontade, nós começamos a ser honrados até por Deus. Sem merecer, começamos a ser honrados nessa terra aqui. Que em nome de Jesus, querido, que o desejo de experimentar a vontade de Deus venha crescer dentro de mim e de você. Eu não sei como você tem vivido os dias na sua vida, mas sabe, eu pensei muito sobre esse texto e eu falei, Senhor, meu desejo é que um dia o Senhor fale, olha, o Diego fará toda a minha vontade. Você imagina ouvir isso de Deus, querido? Você se importa em ouvir isso de Deus? Eu ouvi um testemunho uma vez de um jovem que eu acho que eu já contei isso aqui, mas eu não me lembro. Ele teve um sonho. O nome desse homem é Gideon, é um homem que eu gosto muito de ouvir ele, pastor Gideon. Ele falou que ele teve um sonho que as pessoas rasgavam suas vestes e estava dentro do estádio. E quando nesse sonho o Senhor amplia a visão, ele olha que o estádio estava lotado e as pessoas, quando entravam no estádio, elas arrancavam as suas vestes e por baixo tinha vestes brancas, arrancavam as correntes e entravam dentro daquele estádio. Eram centenas e centenas, milhares e milhares, e o Senhor Jesus o leva para o topo do estádio, e ele vê milhares entrando no estádio, e ele começa a sorrir, ele olha e vê Jesus no seu lado direito, e Jesus estava chorando, e ele fala, Jesus, não faz sentido, ele fala para Jesus, não faz sentido o Senhor estar chorando num momento como esse, o Senhor deveria estar sorrindo. E Jesus, ele olha para ele e fala assim, Gideon, é porque essa é a minha vontade, mas não é a vontade da minha igreja, do meu povo. Essa não é o desejo que queima dentro da minha igreja, que muitos, que centenas sejam salvos, alcançados pelo meu amor. Então ele pega e ele faz uma canção, que eu gosto muito, indico para vocês ouvirem, que é Não Chores. E ele fala, Senhor, revela a minha dor que te faz chorar, Jesus. E aquilo me pegou, que eu falei, Senhor, quantas vezes eu sorri em momentos que eu estava chorando.
E quantas vezes eu chorei em momentos que o Senhor estava sorrindo. Isso é falta de entender a tua vontade, experimentar a tua vontade. Eu creio, querido, que Deus ele vai nos dar força para experimentar a vontade dele nesses dias. Você crê nisso? Quero te convidar a falar com o Senhor nessa noite. Espírito Santo de Deus, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor. Senhor, o Senhor é maravilhoso, a tua palavra é tão poderosa, Senhor. Nos torna capazes de experimentar a tua vontade nesses dias, Senhor. Que toda a nossa vontade venha cair por terra nesses dias, Senhor. Que a nossa vontade venha cair por terra nessa noite, Senhor. Senhor, Davi foi um homem que foi apaixonado pela tua presença. Senhor, quantas vezes o Senhor nos chamou para se apaixonar pela tua presença e nós preferimos viver a nossa vontade. Senhor, tira de nós o desejo de viver para nós mesmos, Senhor, e coloca a tua vontade em nossos corações, Senhor. Espírito Santo de Deus, tira o desejo de viver a nossa vontade, que o desejo de viver a tua vontade venha crescer dentro de nós, que nós, Senhor, venhamos ser homens e mulheres capazes de experimentar a tua vontade, assim como o apóstolo Paulo chamou a igreja a ser capacitada, a ser capaz de experimentar a tua vontade. Nos torna, Senhor, capazes, que nós venhamos nos capacitar para viver a tua vontade, que as prioridades nossas venham estar alinhadas com as tuas, Senhor, que as nossas responsabilidades venham ser assumidas esses dias, Senhor. Nos torna intensos, Senhor, que nenhum temperamento, que nenhum nome dado nessa terra venha ser maior do que o Senhor tem nos chamado a fazer e a ser nesses dias, e que em nome de Jesus, Senhor, que nós venhamos viver uma vida com propósito, Senhor. Quando nós experimentamos a tua vontade, os teus propósitos se cumprem, Senhor. Queremos ver as promessas se cumprindo, as bênçãos do Senhor sendo derramadas, os céus abertos sobre casa, sobre famílias esses dias, Espírito Santo. Nós oramos porque cremos que o Senhor é real, Espírito Santo. Faça a tua vontade em nossas vidas, papai, e nos ajuda a experimentar essa vontade dia após dia, Senhor. Aleluias. Tira, Senhor, o desejo de vivermos, Senhor, da nossa maneira. Senhor, se até aqui fizemos isso, nos perdoa, Senhor. Queremos fazer a tua vontade até que o Senhor venha, papai, em nome de Jesus. Aleluias, amém, queridos. Deus tem te chamado e me chamado a experimentar a vontade dEle nesses dias. Fique com essa palavra no seu coração, porque eu creio que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir.